Considere o enunciado do exercício 3.9 do Russell e Norvig. Formule esse problema para aplicação de buscas respondendo os seguintes itens. Então, eu estava pedindo para vocês verem apenas o enunciado. Vamos ver o enunciado 3.9 e aí fazer a formulação do problema. O 3.9 diz o seguinte: o problema de missionários e canibais é normalmente enunciado como a seguir. 3 missionários e 3 canibais estão em um lado de um rio, juntamente com um barco que pode levar uma ou 2 pessoas. Descubra um meio de fazer todos atravessarem o rio sem deixar que um grupo de missionários, de um lado, fique em número menor que o número de canibais nesse mesmo lado do rio. Acho que vocês já conhecem esse problema, já devem ter visto algum joguinho, ou então algum vídeo, algum comentário sobre esse problema dos missionários e canibais. Você tem que usar o barco, que vai de um lado para o outro, para levar todo mundo de um lado para a outra margem do rio. Sem que, em nenhum momento, em qualquer uma das margens, fique menos missionários do que canibais. Esse problema é famoso em IA porque foi assunto do primeiro artigo que abordou a formulação de problemas a partir de um ponto de vista analítico. E tem até a citação. Então, é um problema clássico, famoso na IA, por ser o primeiro problema onde a galera foi lá e se debruçou. Vamos tentar elaborar uma modelagem, uma formalização para esse problema, para conseguir aplicar uma estratégia analítica para resolver esse problema. Então, o que eu pedi para vocês lerem é justamente só essa primeira parte aqui, que define o enunciado do problema. Tá? O restante aqui não precisava nem ler. Coloquei uma figurinha para tentar ajudar aqui na explicação. Um print que eu achei ali de um videozinho. Então, o problema é atravessar os missionários e canibais de uma margem para a outra do rio, usando aqui a balsa ou o barco. Essa balsa ela pode transportar no máximo 2 sujeitos por vez. Ela pode levar 1 ou 2, né? Mas ela nunca anda sozinha, pelo menos um para remar, ou para um lado ou para o outro. E nunca pode ficar mais canibais do que missionários em determinada margem, seja na margem direita ou seja na margem esquerda, ok? Então vamos lá. Primeiro item era, item A. Elabore uma representação para os estados do problema e descreva o que significa cada campo. O que é a representação para o problema? A representação para o problema é como você imagina uma estrutura de dados. Por exemplo, né, eu acho que fica mais fácil pensar sempre assim, nesses termos, né, de estruturas de dados, para formalizar, para representar esse problema, para que a gente consiga aplicar buscas. Como é que nós podemos pensar nessa formalização, nessa representação? Eu vou dar uma ideia de solução aqui. O que eu pensei foi num vetor de 6 posições inteiras. Então, eu vou desenhar ele aqui. Vou desenhar esse vetor aqui. Agora, eu tenho que dizer o seguinte. Nessa minha formalização, eu tenho que dizer o que cada posição vai me representar do ponto de vista do problema. Como nós temos 2 margens, certo? Então, o que eu pensei? Metade desse vetor aqui vai representar a situação de uma margem e metade vai representar a situação de outra margem, que é o que a gente precisa representar. A gente precisa ter só a foto do problema daquilo que é relevante. Eu não preciso nessa representação ter, por exemplo, durante quanto tempo eles ficaram remando, ou então, nesse momento agora o barco está no meio do rio com essa configuração aqui. Não. A gente precisa saber as fotos do problema dos momentos chaves, que é as situações das margens, ok? Como que vai estar cada margem em determinado momento. As ações é que vão fazer as coisas as pessoas irem de um lado para o outro, tá? Mas as fotos do problema, a radiografia do problema é a situação de cada margem. Então, o que eu imaginei? Imaginei que do lado de cá, desse nosso array, vai ficar a situação da margem esquerda, e daqui para lá, eu vou ter os dados referentes à margem direita.
Ok? Beleza, já codifiquei isso, né? Já convencionei isso. Agora, eu tenho que dizer o seguinte, beleza. O que cada um desses campos aqui vai representar? A sugestão, o que a gente precisa saber do problema? A gente precisa saber em que lado está a balsa, se a balsa está no lado direito ou no lado esquerdo, porque a regra, isso vai afetar a movimentação. Se a margem está aqui do lado direito, eu não posso mandar quem está do lado de cá ir para lá, porque não tem balsa para eles irem. Né? Então, eu tenho que representar a margem em que a balsa está. Então, eu posso adotar, por exemplo, ó, nessa primeira posição aqui, eu coloco nas posições nas pontas, né, desse meu array, eu coloco a situação do barco. Por exemplo, eu coloco o valor 1, se tem barco, 1 para indicar que o barco está ali naquela margem, ou 0 sem o barco. Okay? Mesma coisa aqui. 1 significa que deixa eu mover um pouquinho para o lado. 1 significa que o barco está ali, e 0 significa que não tem o barco não está ali naquele momento. Outras coisas que eu preciso representar. Preciso representar quantos canibais e missionários eu tenho de cada lado. Né? Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Nessa posição aqui, eu indico a quantidade de missionários nessa margem esquerda. E nessa posição aqui, eu faço a mesma coisa, quantidade de missionários na outra margem, na margem direita. E aí sobrou essas duas posições aqui do meio, que eu acho que agora vocês até já sabem o que elas vão guardar, né? Quantidade de canibais no lado esquerdo, e essa aqui, quantidade de canibais do lado direito. Beleza? Entenderam a ideia? Identificar no problema aquilo que é relevante ser representado. Não precisa representar nada além disso, porque é só isso aqui que o agente vai precisar saber para conseguir aplicar as ações, né, e conseguir executar a busca para montar a árvore de estados e encontrar a sequência de ações. É simplesmente isso que eu preciso representar nesse problema. As configurações das duas margens. Vamos ao item B. Mostre como seria a representação do estado inicial e do meta. Eu não passei para vocês qual que seria o estado inicial, mas aí você já teria que imaginar, né, que o estado inicial são todos os missionários e todos os canibais e o barco em uma determinada margem. Vamos usar esse exemplo aqui da figura que está ali em cima. Nesse exemplo da figura, está todo mundo do lado direito. Então, como é que ficaria a representação desse estado inicial? Vou fazer o array aqui de 6 posições. Teríamos ali o array de 6 posições, e aí a gente coloca os valores. Bom, onde é que está o barco? O barco está na margem direita, então coloco o número 1 ali e o número 0 na posição do barco da outra margem. Quantos canibais tem na margem direita? Aqui na margem direita nós temos 0 missionários e 0 canibais. Quantos missionários e quantos canibais tem na outra margem? Na margem, agora sim, na margem direita, né? Na margem, esse aqui é a margem esquerda. Esquerda, vou botar aqui para a gente não esquecer, esquerda e direita. Agora sim, quantos missionários e quantos canibais eu na margem direita? Tenho 3 canibais e 3 missionários. Então, essa aqui seria a representação do nosso estado inicial. E como seria o estado meta? É o espelho disso, né? O estado meta seria o espelho daquilo ali. Todos os missionários e todos os canibais do outro lado do rio. E o barco provavelmente também, né? Porque vai estar todo mundo lá, então a última viagem moveu o barco para o lado esquerdo. Esquerdo, direito. Então, 3 missionários, 3 canibais do lado esquerdo, 0 missionários, 0 canibais, 0 missionários e 0 barco do lado direito. Próxima pergunta. Item C. Determine quais ações possíveis em cada estado. Existem restrições para essas ações?
Sempre que você for representar as ações, você tem que estar sempre ligado nas restrições. Porque assim, a ação lá no exemplo do aspirador de pó, por exemplo, né? A ação de mover para a direita, ela não necessariamente vai poder ser executada se a direita tiver uma parede. Então, o seu problema pode ter essas restrições que definem pré-condições para você conseguir executar a ação. Se aquelas pré-condições forem atendidas, então aquela ação pode ser executada naquele estado. E aí vai gerar sucessor. Se aquelas pré-condições, então, não forem atingidas, aquelas restrições não forem atingidas, então, naquele estado, não dá para executar aquela ação. E aí, consequentemente, aquela ação não vai gerar sucessores naquele estado. Que ações vocês identificam aqui? A dica que eu dou é sempre pensar em ações como se fossem funções, né? Como se fossem métodos. Eu identifiquei, de uma forma bem genérica, uma única ação para esse problema aqui. Ação que eu chamei de mover. É uma ação que move missionários, canibais e o barco, ok? O que essa aqui vai mover? Ela vai ter argumentos aqui. Ela vai ter que indicar quantos missionários eu estou querendo mover naquele momento. Então, vamos pôr aqui ó, os argumentos. Quantidade missionários, quantidade miss, vou abreviar, né? Outro argumento que ela vai ter que ter. Qual a quantidade QTD canib, vou chamar aqui de canib, que são a quantidade de canibais. E um terceiro argumento que eu tenho que ter é o destino. Vamos botar assim, ó, margem deste. Seria, para qual margem eu estou querendo mover essa galera aqui? Ok? Estou querendo mover. E aí esse margem destino a gente poderia talvez encarar como sendo, pode ser tipo um char assim, né? Ah, estou querendo mover para a margem direita ou para a margem esquerda, certo? E aqui são valores inteiros. Quantos canibais, quantos missionários eu estou querendo mover para aquela margem de destino, para a esquerda ou para a direita. Pensando simplesmente nessa ação, você já de cara, eu acho que você já veio uma restrição na sua mente. Eu não posso mandar mover missionários e canibais para o lado direito, mover para o lado direito, se o barco está ali naquele lado direito. Eu não posso mover três canibais de uma vez só, ou 3 missionários de uma vez só, porque o meu barco só suporta 2. Eu não posso mover 2 canibais se na margem onde o barco está não tem 2 canibais para ele mover. Estão entendendo que já existem restrições para que essa ação seja possível de ser executada? Então vamos colocar aqui, ó, restrições. Primeira restrição que eu identifico, então, que é aquela questão da margem, né? Ó, o barco, eu não posso mover o barco se ele já está lá naquela margem de destino. Eu não posso mandar ele para a direita se ele já está lá na direita. Eu tenho que mandar ele sempre para a margem oposta. Então podemos colocar assim, ó, o barco não pode estar, não pode já estar na margem destino. Ele já está lá na direita, eu não posso mandar ele mover para a direita. Okay? Tem que ser sempre para a margem oposta. Outras restrições. A questão da limitação do barco, né? Nunca se pode mover mais do que 2 indivíduos. Seja 2 missionários, 2 canibais, ou um missionário e um canibal. Tá entendendo? Nunca mover mais de 2 indivíduos. Então, vai ser ou 2 missionários, ou 2 canibais, ou um de cada. Nunca pode mover mais de 2 indivíduos e nem 0 indivíduos, certo? Como eu disse para vocês, alguém, pelo menos um, tem que ter, né? Ou 1 ou 2. A quantidade movida tem que ser ou 1 ou 2. Não pode ser mais de 2 e nem 0. Alguém tem que remar o barco. Terceira,
A quantidade, né? A quantidade de missionários nunca pode ser menor do que a quantidade de canibais em nenhuma das margens. A quantidade de canibais nunca pode ser maior que missionários em nenhuma das margens, certo? Porque se essa situação aí acontecer, aí dá game over, né? Aí você perde o jogo, é uma condição de fim de jogo. Essas 3 restrições que você tem que estar ligado, o agente não pode executar aquela ação ali de mover se essas restrições não forem satisfeitas. Se a movimentação viola essas restrições ali, então aquela movimentação não pode ser feita naquele estado e aí ele não gera sucessores. Beleza? Próxima pergunta que tinha, ainda nesse exercício, era a pergunta D. Qual algoritmo de busca cega você escolheria e por quê? Para a busca escolhida, desenhe a árvore de busca com pelo menos 3 níveis e com a lista de estados abertos. Eu vou fazer só a primeira parte dessa pergunta. Tá? O desenho dos estados fica para vocês fazerem depois. Agora que vocês já conhecem a ação, vocês conseguem fazer 3 níveis dessa busca. Qual algoritmo de busca você escolheria? A gente viu busca em largura, busca em profundidade, profundidade iterativa e a bidirecional. Qual das buscas você escolheria? Bom, aqui vem uma questão, né? Que critério você vai se basear para tomar a decisão de qual busca você vai escolher? Você tem que primeiro se perguntar o seguinte: você vai querer que que a busca encontre a solução ótima ou qualquer solução que ela encontrar vai estar bom? Se você quer que o agente encontre sempre a solução ótima, você tem que olhar por uma daquelas buscas que garantidamente vão encontrar a solução ótima. Se não, você pega qualquer uma delas, inclusive aquela que não necessariamente é ótima. Mas aí você pode se perguntar assim: como que eu vou medir, como que eu vou definir se a solução é ou não ótima? Né? Qual seria a métrica que você adotaria nesse problema aqui para diferenciar uma solução da outra e para poder dizer assim, ó, essa aqui é a ótima e essas aqui não são? Como que você vai medir? Ah, o agente ele encontrou essa solução aqui, move para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. A busca, né, encontrou essa solução. A quantidade de movimentos. Então, a métrica aqui poderia ser a quantidade de movimentos. Que, do ponto de vista da nossa árvore, né, ou do nosso grafo, essa quantidade de movimentos aqui é a quantidade de transições, ou que é a mesma coisa dizer que é a quantidade de ações. Lembre-se, né? Porque, ó, quando você está lá expandindo, gerando sucessores, né? Cada uma dessas transições aqui, ó, representa uma ação que a gente está testando, que está analisando a viabilidade, certo? Então, a quantidade de ações que o agente vai executar. Bom, temos uma métrica agora. Agora você vai conseguir distinguir qual é a melhor solução e qual é qualquer solução. A melhor solução é aquela que chega move, né, todo mundo para outra margem com a menor quantidade de movimentos, com a menor quantidade de ações. E agora você já sabe, você tem essa métrica e você tem aquele conjunto lá de buscas. Agora você pergunta para vocês, você estaria satisfeito com qualquer solução, com qualquer quantidade de movimentos, ou você quer que o agente encontre a melhor solução, aquela que demande a menor quantidade de movimentos? Se a resposta é aquela menor, e é a que eu faria também, a escolha que eu faria, tem uma daquelas buscas que você já pode descartar, que é aquela busca em profundidade. Lembram? Que ela tem um limite de profundidade. Então, se a solução tiver uma profundidade maior do que aquele limite, ela nunca vai achar. Né?
Então, sobraria a busca em largura, a busca em profundidade iterativa e a busca bidirecional. Qualquer uma dessas três que você escolhesse, eu ia considerar a resposta como certa. Largura, profundidade iterativa ou bidirecional. Porque as três são buscas ótimas, elas encontram a solução ótima. E como esse problema é bem simples, né? Bom, professor, mas eu ainda quero ter um argumento para escolher uma das três. Aí você teria que partir para aquelas outras características das buscas, que são a complexidade de tempo e a complexidade de espaço. E aí você escolheria, por exemplo, aquela que executa em menor tempo. Qualquer uma das três, eu vou até colocar aqui, ó, resposta. Respostas possíveis. Pode ser largura, profundidade iterativa ou bidirecional. Qualquer uma dessas três estaria de bom tamanho para esse problema. Aí, pedi ali para desenhar a árvore, né? Executando essa busca ali por três níveis, 3 passos para você montar a árvore. Aí fica de tarefa para vocês fazerem. E a última pergunta é: qual a solução para o problema? Solução para o problema seria o quê? A sequência de ações que o agente teria que fazer para atingir a solução, ok? A solução seria sequência de ações. Ele vai encontrar um caminho na árvore e depois esse caminho, sabendo qual é esse caminho, você vai identificar a sequência de ações que o agente vai ter que fazer para resolver o problema. Eu vou começar aqui a fazer o desenho da resposta da letra E. Vou puxar aqui da minha cola, mas aí eu vou deixar para vocês pesquisarem depois, né? Completarem depois. Vamos voltar aqui. A gente codificou, a gente assumiu que o nosso estado inicial é esse aqui, né? Então a gente está nesse estado aqui. Então a primeira coisa primeiro passo dessa solução ótima vai mover um de cada para o outro lado. Então vamos colocar ali a ação. A ação vai ser mover um missionário, um canibal para o lado esquerdo, certo? A outra ação, e aí depois tem que trazer o barco de volta, né? Aí na solução ótima, ele move da seguinte forma: ele vai mover um missionário, 0 canibal, para o lado direito. Vejam que essas ações aqui já respeitam aquelas restrições lá em cima, certo? Eu vou botar mais uma aqui, ó. Mover 2 canibais agora, para o outro lado, para o lado esquerdo, certo? E assim vai, ok? Depois vocês podem procurar na internet a sequência de ações, não precisa nem executar a busca, né? Já tem a solução na internet. Fica de tarefa só para vocês relacionarem os demais passos aqui. Na minha solução ótima que eu cheguei, deixa eu ver, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ações. 11 movimentos. Não sei se alguém fez e alguém confirma aí que são 11.